internautas, estamos no ar com mais uma edição do nosso programa Entrevista Petroleira, a nossa luta você vê. E hoje a gente tem aqui o enorme prazer, no caso específico meu, porque é um grande amigo também, é enxadrista, ele é contador e é um homem de empreendimento, só que não é aquele empreendimento de um empresário, ele é um dos diretores, presidentes de um sistema de cooperativas, que é o Sescop, que é o nosso irmão amigo e também de visão política, social, tem também toda uma preocupação, como não poderia deixar de ser, também com a nossa realidade brasileira e com os futuros do nosso país. Marcos Dias, a câmara é sua, para você dar o nosso boa noite inicial e vamos falar sobre o cooperativismo. Boa noite, Soriano. Prazer estar aqui na TV Petroleira, né? A gente já conhece aqui o trabalho de vocês, tem acompanhado na TV Comunitária, Canal 6, né? Entrevistas boas. Eu espero repetir aí que essa entrevista ela sirva para esclarecer alguns pontos da nossa área, que é o cooperativismo. Uma honra estar aqui com vocês. Olha, então, Marcos, você sabe que eu sou sindicalista, nós estamos em um estúdio de TV do Sindipetra RJ e eu sempre tive uma preocupação, eu não nego a você, quando eu trabalhava na Petrobras, eu sou aposentado há cerca de um ano, que o cooperativismo poderia estar, na verdade, suprimindo direitos trabalhistas. Então, eu não gosto de combater nada sem primeiro entrar na essência da contradição das coisas para fazer ou um apoio ou uma ponderação consciente. Isso. Então, de verdade, até 2012, a gente constatava, quando estávamos lá com companheiros terceirizados na Petrobras, onde eu estava mais então envolvido, né, que aqueles companheiros reclamavam que o fato deles serem sócios, mas eles não tinham férias, não tinham outros direitos que o terceirizado, que a gente também desde essa época combatia, porque nós lutamos pela primeirização, que todos os funcionários da Petrobras sejam concursados. Mas, em não sendo, é dever de qualquer sindicalista não permitir o trabalho precário e também dar assistência a esses companheiros, dar ouvido e, na medida do possível, organizar a luta deles. Então, eu queria que você nos desse uma aula sobre o que é esse projeto que, a partir de 2012, que tem um número de 12.690, como é que ele surge, o que ele aperfeiçoa e o que ele soluciona dessas contradições que a gente pontuava. É verdade, Soriano. Nós tivemos um boom de cooperativas de trabalho, principalmente aqui no estado do Rio de Janeiro, um estado eminentemente urbano, e essas cooperativas de trabalho, então, elas proliferaram. Mas muitas pessoas se aproveitaram desse tipo de sociedade para virar dono sozinho, né? E que nós combatíamos, nós que viemos dos movimentos sociais, da luta sindical também, né? Sou contador por formação e sempre participei do sindicato nosso também, enfim. E era uma preocupação minha. Hoje eu estou na presidência da Organização das Cooperativas Brasileiras e do Sescop, que é o Serviço Nacional do Empresário do Cooperativismo. Até 2012, eu fui empregado, inclusive, da instituição e sempre olhava com preocupação determinadas cooperativas de trabalho. Mas em 2012, depois de muita luta entre sindicalistas e alguns cooperativistas, e os verdadeiros cooperativistas, que éramos nós, que achávamos que nós tínhamos que ter uma legislação que enfrentasse essa situação lá daquele cooperado que era usado por um sabichão e que usava a cooperativa como um negócio particular dele e usava os cooperados, chamava de sócios, que na realidade eram empregados dele. Bom, em 2012 a gente conseguiu construir, junto com o Ministério Público do Trabalho, com o Ministério do Trabalho, com a economia solidária, nós da OCB conseguimos construir uma lei, que é a 12.690, e essa lei, mandada pelo Executivo, ela
passou e hoje está em vigência. Então, o que a gente tem dito depois dessa lei, tanto cooperativa, quanto o contratante da cooperativa, quanto o cooperado, eles têm segurança jurídica, né? Por quê? A lei, ela criou determinados fundos. Esses fundos que são usados após a saída daquele profissional que está alocado em determinado trabalho. Na Petrobras, por exemplo, que a gente sabe que teve muitas cooperativas que trabalhavam na Petrobras, contratados pela Petrobras, mas que esses cooperados, eles não tinham garantia nenhuma. A lei não garantia nada a eles, né? Com a 12.690, a gente conseguiu criar alguns fundos importantes para que, se amanhã depois aquele trabalho não prosseguisse, se ele saísse desse trabalho, ele era indenizado, né? A própria cooperativa é indenizada através desses fundos criados mensalmente, enfim. Porque é o seguinte, eu tenho sempre dito, o cara diz, eu quero, vamos trabalhar com cooperativa não paga menos imposto. Pelo contrário, a cooperativa paga praticamente todos os impostos, todos os impostos. Se você acha que vai contratar uma cooperativa para fazer economia, esquece. O que você tem ganhos, evidentemente, você tem uma cooperativa. Primeiro, que quem está trabalhando lá na instituição é o dono do negócio. Quando você contrata uma cooperativa, quem está atuando lá é o dono, né? Então tem um envolvimento maior com o resultado do negócio. Todo aquele trabalhador que está ali terceirizado na Petrobras, ele é também um sócio da cooperativa. Ele é sócio da cooperativa, com capital social que ele coloca lá, que é uma exigência, está lá no estatuto. A hora que ele entra na cooperativa, é feita uma pesquisa, se ele tem condições, aquela pesquisa que o profissional da área, enfim. Eu acho que avançamos muito porque era a nossa preocupação também da OACB, porque não era possível que, quando o posto de trabalho acabava, aquele cidadão simplesmente não tinha direito nenhum. Hoje ele tem direito. E nós da OACB, preocupados com isso, temos orientado essas instituições e temos dito, cooperativa séria tem que qualificar os seus cooperados, tem qualificação, a gente dá essas qualificações através do nosso SESCOP. Pois é, as cooperativas, na verdade, estão presentes em cerca de 13 ramos da atividade. E se fala muito dos 9S, você que tem isso tudo de cabeça. Fala um pouquinho desses, dois desses S são em função da área de serviços, tem a área industrial. Fala no Brasil, uma descrição para a gente. No Brasil existem 9 S, que é o Serviço Social Autônomo, criado por Getúlio Vargas, né? Getúlio, na época, a gente precisava qualificar nossa mão de obra, não tinha como qualificar. O empresário preocupado só com os ganhos, mas também tinha uma certa preocupação porque a mão de obra desqualificada, enfim, nós precisávamos qualificar essa mão de obra. Então foi criado por Getúlio os dois maiores S na oportunidade, que é o S do comércio e o S da indústria, que hoje funciona aí muito bem. Né? S de serviço. Os S de serviço social autônomo. O S de serviço social autônomo. Então, o comércio tem o S deles, do serviço social autônomo deles, que é o SENAC e o SESC. Um faz promoção social, o outro faz treinamento e qualificação, né? Então, a gente, no Rio de Janeiro, nós temos esses 9 S também, porque tem que ser nacional, né? E o nosso S, que é o SESCOP, que é o mais novo S do Serviço Social Autônomo, ele foi criado há 12 anos, né? Então, nós ainda somos o mais jovem dos S. O da indústria e o comércio, depois foi o do transporte, que é o SESC e o SENAT. O SEBRAE é um S, de pequenas e microempresas. E tem o SENAR. Nós temos 9 S ao todo para fazer treinamento e qualificação da mão de obra. O da indústria feito pelo SENAI e das cooperativas feito pelo SESCOP. SESCOP, você é o diretor-presidente da SESCOP. E qual é a força do SESCOP hoje no estado do Rio? E se isso está presente em todos os 27 estados do país? Estão organizados? Estamos organizadíssimos nos 27 estados da federação.
os 6 maiores S's, né, em arrecadação, aqui na região sudeste é São Paulo, Minas e Rio de Janeiro, e os 3 do sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná. Então os 6 S's que têm as maiores contribuições, porque são os maiores estados da federação, evidentemente, atividade econômica fortíssima, né? E a gente está organizadíssimo nos 27 estados da federação. Usamos o Pacto Federativo, porque a gente sabe que tem estados onde o nosso S, tem poucas cooperativas, o nosso S, então ele precisa ser reforçado. Esses estados, praticamente, eles também têm que bancar os outros estados, porque isso faz parte do Pacto Federativo. Você tem mais, você tem que ajudar quem tem menos, porque eles precisam estar lá, até para que a gente possa continuar fazendo esse trabalho em todo o país. Olha, em toda atividade a gente tem inimigos também, pessoas que se opõem a que essa área de serviços aí, conforme você falou, se expanda. Existe, por exemplo, grupos internacionais e nacionais que veem com uma certa preocupação a expansão do cooperativismo. É verdade. Dá para identificar? Claro que sim, a gente tem essa preocupação, estamos trabalhando. Hoje você tem 13 ramos do cooperativismo, mas dentro desses ramos você tem atividades econômicas diversas, né? Você vê o cooperativismo de crédito, que hoje é uma realidade. Nós sempre tivemos um problema seríssimo, a questão do crédito no nosso país. Em 1997, fizemos até uma lei. O governo federal mandou uma lei para o Congresso, só que essa lei nunca foi, o Banco Central nunca fez a regulação, porque cooperativa de crédito você tem que ter a regulação do Banco Central. Mas que interesses eram esses que se opunham? Esses eram interesses dos grandes banqueiros. Os 6 maiores banqueiros desse país não permitiam que o cooperativo de crédito ele se desenvolvesse. Então ficou parado lá no Banco Central. A partir de 2003 é que o Banco Central regulou. A pressão era grande também e o governo Lula, que entrou na época, resolveu fazer com que o Banco Central regulasse. Hoje você vai numa cooperativa de crédito, você pega dinheiro a 1,2%. Qual é o banco que te dá um negócio desse? Ainda somos poucos, né? Cooperativismo ainda, numa escala de 100, a gente tem aí 5% de movimentação econômica, né? Mas dos 5.570 municípios que existem nesse país hoje, mais de 500 municípios só tem cooperativa, não tem um banco. Esse é o nosso diferencial, porque nós estamos em todos os lugares. Hoje, se a gente reunir todas as cooperativas de crédito, nós seríamos o 2º banco do país. Eu pediria que esse bloco que encerrará em 1 minuto, você nos falasse dessas cooperativas que são mais, assim, familiares para a gente, cooperativas de táxis. Isso. Eu sei que o MST tem uma cooperativa. Como é que é isso? Como é que são essas cooperativas desses 2 setores? A gente tem procurado organizá-los, né? Porque a cooperativa é uma instituição que tem que dar um resultado econômico para aquele grupo e a gente procura qualificá-los para que eles possam tocar o empreendimento. Esse nosso papo vai continuar em outro bloco. Nós temos agora o nosso intervalo e, mais uma vez, a gente anuncia aqui que a TV Petroleira, canal 6 também da NET vai reproduzir isso, a nossa luta você vê. As reservas do pré-sal estão estimadas em 10 trilhões de dólares. Quantia suficiente para erradicar todas as mazelas do nosso país. Alô, internautas, estamos de volta com o nosso 2º bloco aqui da nossa entrevista petroleira, a nossa luta você vê.
entrevistando aqui o nosso querido amigo, companheiro, enxadrista, contador e presidente aí de um sistema de cooperativas aí que a gente já falou no primeiro bloco. Mas, Marcos Dias, você citou muito bem, deu aqui um show de bola quando você falou dos 9 S's, né? Os SESCs da vida, e os 13 ramos do cooperativismo. Hoje a gente divide, isso é uma divisão nossa lá da OACB, o cooperativismo em 13 ramos, que é o agropecuário. Aí nesse agropecuário você tem ali as grandes cooperativas agropecuárias, como também tem as cooperativas da agricultura familiar. Por exemplo, do agropecuário, como é que eles se organizam e a força econômica deles? A força econômica, nós hoje, mais de 50% de todo o alimento que passa na mesa do brasileiro, ele passa por uma cooperativa. Então é um número surpreendente. Mais de 50% do alimento que está na mesa do brasileiro passa por uma cooperativa. Então, vê que é uma força econômica importante, né? E nós temos dentro desses ramos de cooperativas agropecuárias, as cooperativas de leite, né? Que são fortíssimas, as grandes cooperativas de leite, grãos, açúcar. Nós hoje temos a grande cooperativa de etanol também, em Campos, né? Com quase 3 mil empregados, 9 mil sócios. Né? Então, essa é a Coagro aqui de Campos. Os caras faliram lá em Campos, os usineiros faliram e correram para o governo. O governo disse, não, eu não coloco mais dinheiro nesse negócio, não. Naquela época que o governo colocava muito dinheiro, tanto é que a nossa Coagro, ela surgiu em 2004 também, nesse governo, porque esse governo disse, não, eu não coloco dinheiro, não dou dinheiro para... Querem montar uma cooperativa, então eles se reuniram, né? Hoje a nossa cooperativa a Coagro tem 9 mil sócios, né, que entregam lá a sua produção para a cooperativa beneficiar, né? Temos as cooperativas de crédito, que hoje são uma força, inclusive aqui no estado do Rio de Janeiro, né? As cooperativas de saúde, né? Principalmente as Uniodontos e as Unimedes, né? A gente às vezes critica, mas o trabalho que a Unimed faz em todo o país, a crítica, como existe uma crítica em toda a sociedade, e a crítica é válida até para que a gente melhore. Mas a Unimed hoje, ela tem 351 Unimedes que existem no país e que cobre 84% do território nacional. Isso é muita coisa, porque a gente tem que entender que os grandes planos de saúde, eles querem só saber de Rio, São Paulo e Minas, onde está a grande população, o tal do Bradesco, o Anil, enfim, os planos particulares querem saber Rio, São Paulo e Minas. As nossas Unimedes estão em todo o país. E são grupos nacionais, né? Grupos nacionais, de médicos nacionais. Hoje, de 200 milhões de brasileiros, 150 milhões de brasileiros usam o SUS. 50 milhões de brasileiros têm algum plano de saúde, da melhor qualidade, como, enfim, 50 milhões. Desses 50 milhões, 21 milhões estão na Unimed. Então, mais de um terço, né, de todo o contingente de pessoas que detêm um plano de saúde, e ele tem uma parceria importante, até porque 50 milhões de brasileiros, 21 milhões estão na Unimed. Então a Unimed tem um papel muito importante para o desenvolvimento e para cuidar da saúde do brasileiro, porque se todo mundo for para o SUS também fica difícil. E as Uniodontos nossas também, que estão em todo o país, fazendo um trabalho importante, né? A gente vê esses movimentos que existem aí, de flúor nas escolas, a Uniodonto está por trás disso, fazendo de graça, aplicando flúor na boca das nossas crianças nas escolas e sem cobrar nada. Isso a gente tem pouco divulgado, mas a gente tem que divulgar mais, porque nós somos muito criticados. Tem as cooperativas de transporte de carga. Nós temos a maior cooperativa de transporte de carga aqui do país, que é a Cobrascan, que fica aqui no Rio.
né? As cooperativas de táxi, cooperativa de turismo e lazer, cooperativa de transporte de vans, enfim, que a gente teve uns problemas aí, mas está retomando aí para que eles efetivamente se organizem e possam ajudar os governos que estão aí a transportar a nossa população, né? Além disso, nós temos as cooperativas de trabalho, que a gente já falou, que hoje é uma realidade. Então, Soriano, eu garanto o seguinte: quer contratar uma cooperativa de trabalho, contrate, que a OCB vai te dizer, olha só, essa cooperativa aqui é séria e não tira direito dos trabalhadores. A OCB tem também função de fiscalização? Nós somos um órgão técnico consultivo, está na lei. A nossa organização ela foi criada com uma lei, a 5764. Né? Alguns artigos da lei, na Constituição de 88, caíram, mas ele continua vigindo. E nós somos um órgão técnico consultivo do governo, temos que ajudar o governo em suas políticas públicas. E esse é o nosso papel e a gente está procurando fazer aqui no estado do Rio de Janeiro, né, ajudando aí, estando nos 92 municípios desse estado, porque a gente sabe que se a gente não for lá onde o nosso trabalhador está, nosso cooperativista está, para poder qualificá-lo, enfim, para que ele possa desenvolver o negócio dele, a gente não anda. Então esse é o nosso papel. Marcos, enquanto sindicalista, eu não posso deixar de fazer uma provocação que eu acho que está também na cabeça de muitos brasileiros. Até que ponto as cooperativas, como a Unimed, elas fazem com que o brasileiro se acomode e não cobre do INSS, exatamente de quem mais devia dar uma assistência médica à altura e um atendimento à altura. Aí eu, por exemplo, eu tenho como ir procurar um plano de saúde particular. No meu caso, a Petrobras tem até um próprio, né, que é a AMS. Então, até que ponto isso não vem para a gente não cobrar de quem de fato mais deveria e de graça proporcionar ao trabalhador? A gente procura, tivemos aí uma época que houve uma melhor distribuição de renda no país, né? Esses últimos anos a gente sabe que houve uma grande distribuição de renda. O salário mínimo. Exatamente, o salário mínimo real cresceu, isso é importante. Só que o Estado não pode tudo, até deveria, mas o nosso Estado, enfim, tem um Estado jovem. Eu acho que se você tem condições, né, de ter um plano de saúde, é um direito seu ter um plano de saúde. Eu não quero 7 horas da manhã ir lá no... Não, e você pode inclusive ter uma opção de um médico particular. Exatamente. É nesse que eu confio. Exatamente, posso ter um médico particular. Porque nós não podemos deixar tudo nas costas do governo. Nós temos que entender que o governo somos nós todos. Eu acho que se eu posso pagar, eu quero pagar, até porque eu vou deixar aquele serviço público para a pessoa que efetivamente precisa, que não tem condições, e a gente sabe disso, né? Então eu acho que os planos de saúde e o papel da Unimed, que é um papel importante, né? A gente pouco fala ou pouco divulga, mas se não fosse principalmente a Unimed, a nossa população sofreria muito mais, né? Então eu acho que as Unimedes fazem esse papel. Eu acho que o governo tem que atender exatamente. Você hoje atender 150 milhões de brasileiros, e que está atendendo. 150 milhões de brasileiros é muita coisa. A gente sabe disso. E a gente que tem condições de ter um plano de saúde, você, a gente tem que ter condições de pagar, vamos pagar. O nosso sistema previdenciário, com todas as críticas que a gente tem que fazer, mas comparado com o que se passa nos Estados Unidos, por exemplo, está muito acima, está muito mais adiante, né? Marcos, eu não posso deixar de aproveitar aqui a parte histórica aí das cooperativas, de falar o Getúlio também foi um dos protagonistas dessas implantações, como também da legislação trabalhista, dos INSS, da Previdência e também do próprio serviço social aí, no que diz respeito à alimentação, né? Os SAPs,
SAPS. Exatamente. Getúlio, Brizola, o que foi preciso ele enfrentar para poder fazer essa revolução aí da CLT? O Getúlio, eu, por exemplo, que sou um trabalhista, né, o meu pai, eu sou do sul do país, então a gente conviveu muito com a história. De Santa Catarina. Eu sou de Santa Catarina, exatamente. Meu pai pertenceu ao grupo dos 11, então a gente já vinha com uma história. E tinha a história de Getúlio, a gente sabia, a gente acompanha a história, nós não podemos esquecer a história. Getúlio foi um dos grandes brasileiros. Para mim, o maior brasileiro que já teve, que mudou tudo nesse país, né? Mas o Getúlio só conseguiu fazer porque ele fechou o Congresso, porque se ele não fecha o Congresso, nada disso aconteceria. Os direitos trabalhistas, férias, 13º, isso daqui era um país escravagista. Mas ele tinha também não só o apoio dos trabalhadores, como os canhões, que ele chega ao poder por meio de uma revolução armada. Né, também. Tinha que ser. Que precisa de coragem para fazer. Tinha que ser, não tem outro jeito. Ou você acha que o Getúlio, se tivesse um congresso como aberto, ele conseguiria fazer essa... Não que a gente seja favorável a que se feche claro que não. o legislativo. Mas eu sou a favor de um congresso, eu sou a favor das liberdades todas. Eu sei disso. Né? Democrata. Eu sou um democrata, mas sou um democrata mesmo e acho que as coisas têm que acontecer na base do convencimento. Então, Getúlio foi esse brasileiro importante que mudou esse país e a gente que, enfim, acompanhou e conhece a história não pode deixar de repetir. Né? E o seu sucessor, né, que não teve a mesma dimensão em termos de poder que foi o Brizola. Exatamente. Né? O Brizola, que a elite... O nacionalismo, o trabalhismo e a democracia, né? PDT. Né? Exatamente. Eu até hoje sou ligado ao PDT, né? Eu tenho as ligações lá com o nosso partido. O Brizola, quando morreu, praticamente parei de fazer militância, mas... A história do Brizola, até porque eu acompanhei muito de perto, né? E o Brizola era um cara humilde, o Brizola não participava de festas, essas coisas, ele sempre foi muito reservado, entendeu? Até o poder deixa o cidadão solitário. E ele foi uma pessoa, enfim, um exemplo. Apesar dessa mídia massacrá-lo, enfim, o que estamos fazendo hoje com a Dilma, o que o Brizola sofreu na mão desse pessoal... Que nós temos no Brasil, a grande imprensa, na verdade, não é imprensa, é empresas de promoções para fazer exatamente conspirações. Hoje... Ô Marcos, eu fico muito feliz e até devendo a você uma continuação desse tema, talvez em outros programas. Agradecemos em nome aí da TV Petroleira, Nossa Luta Você Vê, e dizer para você que nós ficamos hoje muito felizes e até certo ponto foi um privilégio a sua presença. E que você volte sempre. Obrigado, Soriano. Prazer.